Olá, meu querido. Tudo bem? Bom dia, Bom doutor dia. Ciro. Tudo Márcio bom? está com a gente, psiquiatra. Vamos fazer esse bate-papo aqui com o Gabi também participando? Vamos lá, claro. Afinal de contas, é muito importante falar sobre saúde mental nesse momento, em todos os momentos. Mas eu acho que a pandemia trouxe um desafio a mais para a saúde mental, não é isso, doutor? Trouxe, aumentou bem a incidência, né, de transtornos mentais. A gente normalmente tem um número mais ou menos fixo, né? 3% aqui, 4% aqui. E aumentou. As pessoas que já tinham problema pioraram. Tá. E as pessoas, muitas das pessoas que não tinham problema, desencadearam, né? Então a gente tem que estar bem atento a essas modificações que estão acontecendo e tomar. Tem algumas dicas muito simples, né, que a gente vai comentar, que podem melhorar, né, que são muito efetivas e simples, bem simples. E quais são os fatores que mais contribuíram para isso? O isolamento, a falta de trabalho, o fato de não poder desenvolver as atividades das quais estava acostumada? O que mais pesou para que a saúde mental fosse tão afetada nesse momento, doutor? Todos esses que você comentou e mais um estado de emergência, né? Nós temos vários sistemas no nosso organismo que detectam o que está acontecendo. Então, vou dar um exemplo bem simples. Por exemplo, eu entro num lugar que a temperatura está mais baixa, né? Tá. Eu tenho um sistema que detecta a temperatura e fala, olha, isso está frio. Eu sinto frio e ponho uma blusa. Existe um sistema no nosso organismo chamado Sistema de Resposta a Ameaças. Esse sistema detecta ameaças, tem que existir. Eu estou passando por uma rua escura, tem uma figura tenebrosa, área, não vou ficar lá esperando, né? Esse sistema foi estimulado em excesso, porque a situação é real, né? Sim. Então nós estamos vivendo 24 horas por dia, estimulando esse chamado sistema de resposta a ameaças. E qual a grande peculiaridade desse sistema? Ele sequestra a nossa razão. Sempre que a gente está numa situação de emergência, a região, né, que pensa, que é criativa, que vê soluções, que está mais ou menos aqui nessa região, chamado córtex pré-frontal, Tá. ele é quase que anulado. Essa região chama sequestro límbico, é um sequestro emocional. E aí né? a gente acaba agindo por instinto? Acaba agindo por instinto numa situação de emergência. Tá. Então a criatividade vai para o beleléu, a memória vai para o beleléu, porque o próprio cérebro tenta reduzir o impacto daquilo que está acontecendo. Então a gente normalmente libera um hormônio que está em cima do rim, né? De uma glândula chamada adrenal ou suprarrenal, libera cortisol. E o cortisol é liberado cronicamente, primeiro, inflama todo o organismo, dá uma série de problemas. Segundo, ele desenvolve, facilita o aparecimento de uma série de doenças. E para que a gente não se traumatize, isso é um mecanismo muito antigo, ele lesa regiões, uma região chamada hipocampo no cérebro, que facilita a memória. Então, na verdade, a memória vai para o beleléu. É esperado que as pessoas tenham dificuldade para a memória, né? Porque é uma tentativa do organismo que você não se traumatize. Né? Só que o feitiço vira contra o feiticeiro. Uma situação agravante que eu tenho conversado com muitos amigos, que eu acho que é uma peculiaridade e uma especialidade, principalmente de quem vive em São Paulo ou em grandes cidades, que a gente se deu conta que o espaço em que a gente vive é muito pequeno aqui em São Paulo, né? Por conta do alto preço do aluguel e tudo mais. E a partir do momento em que a gente se vê, muitas vezes, em caixotes de 40 metros quadrados, cada vez menores, né, sendo produzidos aí de 28 metros quadrados, essa sensação de clausura se intensificou, não é verdade? E também o fator moradia foi um gatilho também para muitas pessoas pirarem nesse período, não foi? Não tenha dúvida, a gente se sente acuado. Cerca qualquer animal para ver a fera que ele vira. Verdade. Qualquer um, menor que for. Sim. Ser humano é um animal. E muita gente que mora em espaços restritos se sente acuado. Não tem muito para onde ir. É interessante, agora já vai uma dica, melhorar, reduzir essa percepção de estar acuado. Por exemplo, abre a janela, né? Uma medida simples. Olha no horizonte, não olha só a 5 metros na sua frente. Olha para o horizonte, tenta dar uma amplitude, né? Quando você for ver televisão, por exemplo, assistir filmes de natureza, né? Para que você resgate a sensação de espaço, de frescor, de natureza. Isso faz muito bem. Se a gente não pode ir à natureza, a tecnologia traz a natureza até você. Verdade. Vamos fazer bom uso dela, né? Então vamos assistir filmes de natureza. Tá.
aonde eu tenha a amplitude que está faltando numa cidade tão... nas grandes cidades, está faltando nas grandes cidades. Porque nem sempre olhar pela janela resolve, né? Dependendo da vista que a gente tem, Exato. pode ser que piore a uma... sensação de clausura ainda maior, né? Até pior, é verdade. Né? Bom, e falando nessas dicas que você está dando agora, essa é uma delas, mas acho que as pessoas que tiveram criatividade, que tiveram à disposição algum tipo de hobby, acho que conseguiram passar por essa situação de um jeito menos danoso para a saúde mental. E a gente tem um exemplo de uma personagem que a gente convidou para participar, para dar o seu exemplo e contar o seu testemunho, que é uma querida, maravilhosa, do nosso público aqui da TV Gazeta, também é uma das apresentadoras do Cozinha Amiga, nossa amiga Patrícia Gonçalves, que é um talento em forma de gente em várias áreas e também retomou uma coisa que ela é muito boa em fazer durante a pandemia, né? E que ajudou a manter esse equilíbrio. A Paty está com a gente já via Skype? Paty, bom dia, minha querida. Bem-vinda ao Revista. Que saudade de você, mulher linda. Bom dia, Rê. Bom dia, Gabi. Bom dia, doutor. Bom dia, Revista da Manhã. Obrigada por estar aqui. Tô amando, viu? Queridona, amando que eu me sinto em casa. A gente mostrou as suas mãos desenvolvendo essa pintura linda que você está fazendo agora, que você já fazia, né, antes mesmo da pandemia, e que você retomou esse hobby. Fala pra gente da importância, como é que isso te ajudou a manter o equilíbrio nesse momento, Paty? Olha, eu sempre gostei de pintar, né, Rê? Sempre gostei, desde pequena. Pintar, desenhar, etc. E quando... Só que a gente vai perdendo, né, o hábito de fazer as coisas que a gente gosta, porque entra no piloto automático da vida, tem que fazer isso, tem que trabalhar, tem que treinar, tem que estudar e vai esquecendo de fazer algumas coisas que a gente gosta, que fazem bem para nossa alma. Então, quando eu me vi mais tempo em casa, né, e mais tempo em casa não só por causa do trabalho também, que ficou também sendo mais em casa, mas assim, sem poder sair, fazer as coisas que eu gostava também de fazer na rua, que a gente também se acostuma a encontrar muita diversão na rua. Esquece também que em casa a gente pode fazer isso. Aí, o filho da minha amiga, ela falando da pandemia, que ele não estava se acostumando e queria uma historinha para ele. Aí eu fiz brincando, assim, uma historinha para ele, que foi com o giz de cera ainda, né? Essa aqui. Isso brincando, papel normal, ofício. Aí eu falei, você quer saber? Eu fiquei tão bem, assim, que eu botava uma musiquinha relaxante para tocar, começava a pintar aqui e esquecia da hora e ia embora, assim, você não parava de pensar em coisa triste, parava de pensar na preocupação da pandemia, do vírus também psicológico, né, que a gente recebeu, não foi só o vírus químico e tal, mas foi o vírus psicológico também. Então eu via que daqui a pouco eu já estava feliz, melhor, mais leve, entendeu? E aí pronto, aí não parei mais, terminei fazendo até um livro. E para as pessoas que também sempre gostaram da noite, né, da vida boêmia, afinal de contas, o seu maravilhoso marido Edinho é um cantor também, né? Então vocês estavam muito acostumados com esses encontros, né, esses movimentos sociais. Saraus. Isso também fez muita falta e vocês conseguiram transformar isso no ambiente virtual muito bem, né? Também teve uma adaptação, mas não um cessar dessa atividade totalmente, né, Paty? Exatamente, Rê, você bem sabe, você é muito cantora maravilhosa aí, que eu sei, já cantou muito com a gente, já participou do nosso sarau, você sabe que a gente gosta muito de sarau, de reunir gente, então a gente estava muito acostumado a fazer isso, né? Se não era, fora que assim, como você falou, ele é músico, tinham shows agendados que foram cancelados, então, além de tudo isso, de não poder sair para se divertir, ainda tem a frustração de não poder sair para divertir os outros também, né? Porque isso foi cancelado. Então, o que a gente começou a fazer? Começou a fazer em casa umas lives. Então, a gente fazia de música, depois ele começou a gravar. Eu não canto, mas ele falou assim, só tem você, agora você vai ter que cantar também. Você canta sim e canta claro muito, mulher. Gente, eu sou igual o Raul Seixas, ele dizia, eu não sou um cantor, eu sou um ator que finge ser um cantor e todo mundo acredita. Até parece. Até parece, olha, Paty, eu agradeço demais a sua participação aqui no Revista hoje e quero lembrar o público de casa que hoje é dia de Paty Gonçalves no Cozinha Amiga. E que receita você vai fazer, minha querida? Rapaz, hoje é sua cara, é o arroz de pescador. Lembra uma receita que você passou e fez assim, esse cheirinho tá me matando? Meu Deus, eu me lembro desse cheiro. O corredor ficou um perfume que eu não tava acreditando. É hoje, então? Foi. Hoje é arroz de pescador com um drink de melancia. Tem uma surpresa, eu com Sandroca ainda, que é maravilhosa. Ó, gente, então faça as coisas que vocês gostam, viu? O que faz bem pra sua alma, é isso que você tem que fazer pra poder relaxar. Não importa o que seja. Arrasou. É esse o recado, Paty. minha linda. Muito obrigada, Paty. Um grande beijo pra você, meu amor. Beijo, meu amor. Ai, gente, que querida, Amo né? você. Demais. A gente te ama também, muito. Dá um beijinhadinho também, meu amor. Beijo.
Está comigo. Ah, que coisa especial que é Sim. falar com ela, muito bom. Agora, eu achei isso incrível, né? Ela dá essa dica do resgate dos hobbies, do resgate do que a gente gosta de fazer, porque eu acho que isso, ela definiu muito bem, traz a paz, traz a tranquilidade e desvia o foco desse bombardeio de notícias ruins, desse bombardeio de situações ruins, que tudo isso que a gente tem vai somatizando, né? Enfim, a saúde mental agradece quando a gente tem um hobby, né, E do doutor Ciro? corpo. E o corpo também. E do corpo. Olha, 3 dicas. Primeiro, quanto à questão desse clima de emergência que a gente realmente está vivendo. Quando for assistir televisão, quando for pegar a rede social, entrar na rede social, quando for jornal, não importa. Diante de uma notícia, pergunte-se, isso é uma informação relevante ou é curiosidade mórbida? Eu posso fazer alguma coisa a respeito ou é curiosidade mórbida? Eu quero ver desgraça. Olha, se for querer ver desgraça, corta fora. Elimina, né, da sua vida. Elimina da vida. E eu vou até acrescentar uma pergunta, desculpa de interromper, mas a gente tem que ver se é relevante, se a gente se é uma curiosidade mórbida ou se é fake news. Porque hoje em dia tá assim, né? O que chega de informação errada, ruim, justamente com o intuito de alarmar e trazer ainda mais desespero para a vida das pessoas, né? Então, o negócio é limar e cortar na raiz, né, doutor? O fake news, ele sequestra a nossa razão. De novo, voltando para a emergência, ele sequestra, né? O objetivo do fake news é sequestrar a tua razão. Neste momento, entra uma manipulação, né? Então, a gente precisa estar muito atento. O segundo, e tem dois aspectos que dá para qualquer pessoa ter presente, né? Eu vou colocar em linguagem técnica, mas é bem acessível. O primeiro é o que a gente chama de savoring, saborear. Tá. Né? Fazer coisas que você possa saborear. Comida. Existe uma coisa é comer, ou tomar café. Outra coisa é saborear a comida, é mastigar, é perceber, né? Tem uma técnica, chama mindfulness, né? Que é uma técnica de meditação, de concentração, né? Em que você aprende a saborear, né? Tem uma técnica até bem conhecida, colocar uma uva passa na boca e sentir aquilo durante 30 segundos, 1 minuto. Nós não estamos acostumados a isso. Você coloca uma uva passa, dura quanto tempo na tua boca? Se durar 10 segundos é muito. Nossa, 10 segundos é uma mastigação completa nos padrões atuais. E a gente perde o saborear. Sim. A outra coisa é equilibrar as nossas capacidades com os desafios, né? Isso se chama, é um conceito bem clássico, chamado fluição. Então, sempre que eu equilibro alguma coisa, por exemplo, uma pintura, com a minha capacidade, eu vou observando que aquilo está melhorando dia a dia, e além disso, eu estou saboreando o ato de eu fazer, eu me perco naquilo, eu esqueço do que está acontecendo. E esse esquecimento a gente chama de entrar em estado de fluição, que é o que mais se aproxima de um conceito de felicidade. Então, você quer promover uma felicidade? 2 maneiras muito fáceis. Promover o savoring, o saborear de alguma coisa, que pode ser observar a natureza, observar uma flor, uma planta. Estou aqui olhando uma planta, está lindíssima, né? Esse arranjo. Sentir o sabor dos alimentos, ao invés de simplesmente engolir aquilo. Um cafezinho, né? Bem deglutido, bem saboreado, saboreado. E o outro é qualquer atividade, eticamente aceitável, claro, que equilibre, né? As minhas capacidades com os desafios. Então o desafio vai aumentando e a tua capacidade vai aumentando. Você equilibrar a sua capacidade com o desafio leva a esse estado chamado de fluição, que é muito bom, muito saudável. Anula os efeitos do cortisol, que é o que mais provoca doença emocional. Verdade. Tá certo. Vamos voltar para esse assunto que está muito interessante. Eu queria saber se tem uma faixa etária, doutor Ciro, que foi mais afetada durante essa pandemia. Ou por ter mais propensão a desenvolver crises de ansiedade, ou justamente porque foi tirada bruscamente das atividades naturais. Olha, na minha opinião e experiência, eu não conheço trabalhos. A gente precisa ter um trabalho científico que diga isso. Mas assim, na minha opinião, pegou de cabo a rabo. Pegou todo mundo. Pegou a pirâmide inteira, né? Porque as crianças que iam para a escola, né, tinham mais uma atividade física, ficaram restritas. Os adultos que saíam pelo menos para trabalhar... Qual é o grande problema do adulto que trabalha em casa? A criança até 5 anos. Então, todo adulto, você já tem trabalho que demonstrou, né, que os adultos que fazem home office e que têm crianças com menos de 5 anos sofreram bastante, e estão sofrendo
se ainda estão em home office, bastante. Sim, né? sim, Porque sim, essas sim. crianças vão ficar sendo crianças, não é? Elas estão lá para brincar, elas estão lá para se divertir, né? E ficam chamando a atenção dos pais. É bem complicado essa situação para quem tem criança. Mas assim, eu acredito que afetou a maioria das pessoas. Talvez o temperamento tenha uma diferença maior. Então, desde Jung, que a gente divide, né, em 2 grandes grupos as pessoas, os extrovertidos que se energizam com pessoas, que gostam de festa, que gostam de happy hour, que gostam, enfim, que se energizam. E tem os introvertidos, que não é a mesma coisa que tímido. Tímido tem a ver com aceitação social, introvertido tem a ver com perder energia com muita gente. Os introvertidos sofreram menos, né? E cá entre nós, uma confissão que eu faço aqui, eu sou muito introvertido, né? Eu não sou tímido, não tenho nada de tímido, mas eu sou muito introvertido. Então, assim, para muitos amigos meus que são introvertidos, qual a diferença? Olha, nos preparamos a vida inteira para isso, me deram paz, eu estou aqui lendo, estou vendo minhas coisas, está tudo ótimo. Os extrovertidos não, os extrovertidos sofreram muito mais porque eles precisam de contato com as pessoas, se energizam com as pessoas, com contato com as pessoas. E os introvertidos? Os introvertidos perdem energia com muita gente, então eles se adaptaram melhor. Tá certo. Bom, a gente escolheu esse assunto para conversar hoje justamente por causa do Setembro Amarelo, né? Claro. Que também é um mês que normalmente a gente atenta mais para a saúde mental. Neste momento, ela precisa ser olhada ainda com mais carinho. Verdade. A gente recebeu aqui alguns relatos de pessoas dizendo que está em casa há 6 meses, sem trabalho, sem atividade nenhuma, que chega um momento em que realmente a cabeça não está dando conta. Então, acho que a grande dica é essa. Procurar ajuda, né, doutor? Antes de mais nada, ajuda profissional, né? Seja terapêutica, seja medicamentosa, mas se a pessoa perceber que não está dando conta, precisa realmente de ajuda. E todas essas dicas que a gente comentou aqui, que você muito bem falou, para que a gente consiga manter esse equilíbrio. Então, acho que o Setembro Amarelo é isso. Vamos olhar para dentro, vamos olhar para o que está acontecendo, porque não só a saúde mental sofre, mas como você muito bem pontuou, o físico vai responder negativamente também, né? E por experiência própria, né, doutor? Eu acho que é importante, isso eu falo por mim, é importante a gente saber a hora de pedir ajuda. É muito importante, gente, não ter vergonha disso, porque não se sinta oprimido e sozinho. Tem muita gente passando por problemas, então peça ajuda sim, viu? O pior inimigo da mente saudável se chama preconceito. É verdade. Né? Porque se tiver preconceito, vai dar uma de não, isso é coisa pra gente fraca, ou isso eu tenho que resolver com os meus recursos. Besteira, tá? Besteira Sinal mesmo. de inteligência é procurar ajuda quando sente que é necessário. É reconhecer até onde a gente pode ir e até onde a gente precisa do outro. Exatamente. A partir do momento precisa do outro. Exatamente, falou tudo. Doutor Ciro Massi, psiquiatra, obrigada pela sua presença aqui no Revista da Manhã. Fica o convite para voltar para a gente bater um papo, que é sempre muito rico. @Ciro Massi, lá no Instagram. Ciro com Y, Massi com SC, tá bom? Ciro Massi. E também vou deixar o Insta da Pati, maravilhosa, que participou com a gente aqui. @Patrícia Gonçalves TV, que logo mais vai estar com você no Cozinha Amiga, fazendo aquele arroz, meu Deus do céu, arroz de pescador, que vai ser um espetáculo. Obrigada, meu querido. Obrigado, Até uma Ciro. Até a próxima. próxima. Viu?